Boa tarde, queridos alunos do terceiro ano do ensino confirmatório. Então, estamos retomando a comunicação, os estudos, os trabalhos com vocês, depois de uma semana de falta de sinal de internet, depois também essa preocupação e dificuldade que eu tive em relação à minha saúde. Eu estou ainda em isolamento, né? Eu tenho ainda que respeitar o isolamento até sexta-feira. Então, provavelmente até sexta-feira sairá o exame de comprovação ou não da presença do novo coronavírus no meu corpo, da Covid-19, no meu organismo ou não. Tem que esperar para ver, o exame vai ser feito amanhã, segunda-feira, e o resultado até sexta no máximo, né? Muito bem, então só para dar um retorno para vocês, porque que houve esse vazio, esse vácuo aí, não é que eu esqueci vocês, não é isso, mas uma série de coisas aconteceu que impediram de eu ter um contato mais regular com vocês. Mas também não foi minha maior preocupação, por quê? Porque, a priori, eu concluí toda a matéria que eu devia passar com vocês, do Manual com Jesus. E agora, até a confirmação, eu vou, na verdade, procurar relembrar alguma coisa, repassar alguma coisa, porque eu não tenho mais informação nova para compartilhar com vocês, né? Então, a gente vai fazer alguma coisa em termos de catecismo. Eu quero revisar hoje, a minha proposta para a aula de hoje é revisar os 10 mandamentos. E assim a gente vai indo. Então quero continuar com o material que eu vou mandar por escrito para vocês, obviamente relativo aos 10 mandamentos, né? Textos bíblicos, referências bíblicas que falam sobre cada um dos mandamentos, enfim, fazer essa conexão do mandamento em si com o texto bíblico, perfeito? Como a gente sempre fez em nossas aulas, iniciamos com oração. Querido Deus, nós te louvamos, te damos graças por mais esse dia, por este domingo, que por tua graça e misericórdia tu nos concedes. Um dia tão lindo, um dia de sol. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de retomar então as atividades do ensino confirmatório do terceiro ano. Abençoa cada um dos alunos, abençoa todos nós. Isso te pedimos, te rogamos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Vocês provavelmente conhecem esse material aqui, que é o Catecismo Menor de Lutero, né? Eu não sei se ele está saindo direitinho aí, enfim, mas o Catecismo Menor, perfeito. Essa aqui é uma edição mais antiguinha, né? Uma edição não atualizada. A edição atualizada é essa aqui, é esse catecismo aqui, né? Provavelmente vocês também tenham esse material. Se não tiverem, procure inteiro, tá? A gente sempre consegue, através da Concórdia Editora, Dona Irenita, que também trabalha com esse material, ou até mesmo diretamente aqui na igreja, nós temos ainda alguns exemplares, tá? Vou pegar a caneta que caiu no chão. Muito bem. O Catecismo Menor de Lutero, a rigor, ele também está no Manual com Jesus, lá na parte final, lá na página 197. Então, página 197, o Manual com Jesus. A partir daqui nós temos o Catecismo Menor de Lutero. Nesse imbróglio todo, qual é a diferença? Qual é a situação que difere? Eles não são iguais, tem diferença. Qual é a diferença? Martinho Lutero, quando escreve o Catecismo Menor, ele escreve precisamente essas palavras que estão no Manual com Jesus. Esse aqui é o material escrito por Martinho Lutero. Qual é o ano que ele escreve isso? 1529, né? Vamos conferir aqui para ver se eu não estou falando bobagem. 1529. Então, quando Martinho Lutero ele escreve os mandamentos, ele tem um propósito. Qual é o propósito? Ensinar crianças em idade escolar. Essa é a ideia de Martinho Lutero. Posteriormente,
ele vai escrever um outro catecismo chamado Catecismo Maior. E o Catecismo Maior, ele vai ser impresso, então, deixa eu confirmar só a data aqui, né, do Catecismo Maior de Lutero. Ele vai ser impresso um pouquinho depois, né, depois do Catecismo, perdão, sim, é posterior na sequência, mas é no mesmo período também, 1529, 1530, tá? Então, quando Lutero escreve o Catecismo Maior, este que está aqui, ou o Catecismo Maior que está dentro do livro de Concórdia, que é o livro das Confissões Luteranas, né? Ele tem um outro propósito. O Catecismo Maior, ele é mais abrangente, ele é mais detalhado, ele tem um outro foco do que o Catecismo Menor. Se o Catecismo Menor ele era direcionado para crianças em idade escolar, a idade de vocês, gurizada, o Catecismo Maior ele tinha um outro propósito, ensinar professores, padres que estavam deixando a vertente, a linha católica e ingressando no luteranismo, padres que não sabiam muito sobre Bíblia, sobre os mandamentos, e é para professores também, e é para essas pessoas que o Catecismo Maior é explicado, certo até aqui? Então a diferença entre o Catecismo Menor e o Catecismo Maior. Ok. Se vocês olharem no Catecismo Menor, Catecismo Menor, na página de número 44, neste aqui, página 44, vocês vão ver algo diferente. Se vocês olharem neste aqui, a edição desatualizada, ela tem erros gráficos, ela tem erros de numeração, né? Esse aqui já está desatualizado, tá, gente? Não invistam mais neste aqui. Essa edição ela já está fora de uso, hoje então usamos esta aqui. Mas se porventura alguém ainda tiver esse catecismo aqui, página 32, você vai ver assim, uma breve exposição das doutrinas do catecismo. Pasmem vocês, os pais de vocês, quem estiver assistindo aí, responsável, essa segunda parte, ela não é de autoria de Martim Lutero. A parte concernente à explicação de Lutero é isso que nós temos aqui, né, no Manual com Jesus, o Catecismo Menor. Ou então a primeira parte que está aqui. Essa primeira parte é palavra de Lutero, é cópia do Material com Jesus. Agora, essa segunda parte, a explicação sobre as partes principais descritas por Lutero, ela é de um pastor chamado Schwann, Heinrich Christian Schwann, é o nome do cara, tá? Quando é que ele escreveu isso? Ele escreveu em 1899, né? 1899. Dr. Schwann, ele foi pastor-presidente da Lutheran Church Missouri Synod. E ele foi missionário no Brasil, ele esteve no Brasil, no estado da Bahia, e ele trabalhou por 3 anos, 1847, 1850, né? Então, o Dr. Schwann, o pastor Schwann, ele morreu em 1905, olha só, que loucura, o Brasil estava respirando ares da República, né? Ele tinha saído lá do Império em 1889, passado para a República, 1889, vejam, 1905. Então foi quando o pastor Schwann morreu. Tá? Eu vou, não é porque é de Lutero ou é do pastor Schwann, não é essa, mas eu queria, não há diferença nisso.
mas o que eu quero mostrar para vocês é que essa segunda parte do catecismo, as perguntas e respostas, a explicação, não são palavras de Martinho Lutero. As palavras de Martinho Lutero são essa parte inicial ou essa parte que você tem no Manual com Jesus. Tá bem entendido? Muito bem. Então, se você tiver o seu catecismo, página 45, ali nós vamos encontrar então uma sequência aonde explica o que é o catecismo, quem escreveu o catecismo, né? O que é um catecismo? É um material, é um livro, é um questionário por meio de perguntas e respostas. Era uma maneira muito antiga de lá no passado se ensinar às crianças, perguntas e respostas. Hoje em dia é um método, diria assim, de certa maneira ultrapassado, né? Muitos pedagogos aí, eles não aceitam esse método da pergunta e resposta. Por quê? Porque se acredita que, ou tem uma teoria que diz que os alunos muitas vezes não gravam as coisas só decorando, né? Só sabendo responder. E aí talvez a gente tenha que fazer uma análise assim, olha só. Se a gente olhar o histórico da Igreja Luterana em termos de ensino confirmatório, aqueles que que tiveram aulas no sistema perguntas e respostas, há um grande índice de pessoas que abandonaram, né? Terminaram a confirmação e abandonaram a igreja, não tem uma sequência. Tem um grande número também de pessoas que seguem firmes. E eu espero que vocês se enquadrem nesse percentual, daqueles que terminam o ensino confirmatório e continuam firmes na vida da igreja, participando da juventude, participando dos cultos, tendo a sua preocupação com a sua vida espiritual, leitura da palavra, leitura do devocionário, a sua oração diária, o seu comprometimento com a tua igreja através da tua oferta. São desafios para vocês a partir da confirmação, meus queridos alunos. E vocês agora já estão chegando numa idade que vocês têm que começar a assumir os compromissos. Tá? Catecismo é um livro que instrui por meio de perguntas e respostas. Eu estou lendo ali a partir da página 45. Quem escreveu o Catecismo Menor, aquilo que eu falei, Martinho Lutero, que nasceu em 1483 e vai morrer lá em 1546, né? De onde é que Lutero tira, então, os ensinamentos? Ele tira da Bíblia, tira da Palavra de Deus. E ali quais são essas partes principais, né? Os 10 mandamentos, o credo, o Pai Nosso, o batismo, o ofício das chaves e a Santa Ceia, certo? O que importa aqui é a concentração no capítulo que diz o que é a Bíblia. O que é a Bíblia para ti? A Bíblia é a revelação de Deus, é a palavra de Deus. E aqui você vai encontrar um diferencial com muitas outras denominações que existem por aí. Tem igrejas por aí que vão dizer assim, a Bíblia contém a palavra de Deus. Errado. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a autoridade em termos de ensino, conduta de vida cristã. Tá? Muito bem. Eu, como pastor, sou mais importante que a palavra de Deus? Nunca. Jamais. Como diria o francês, jamais. Né? De maneira alguma. A palavra de Deus é a autoridade máxima em termos de vida humana, em vida de congregação. E existe uma denominação, né? Eu não vou aqui me referir diretamente, mas existe uma denominação que diz assim, a autoridade máxima da igreja é a Bíblia e essa instituição chamada papado. Né? O papado da Igreja Católica de Roma, ela tem a mesma autoridade que a Bíblia. Ponto. Nós, evangélicos luteranos, Sínodo de Missouri, vamos dizer, não. A autoridade máxima é a Bíblia. Ninguém se iguala à palavra de Deus. Tá bom? Muito bem. Então, indo adiante, nós vamos encontrar inspiração do Espírito Santo,
Inspiração é aquele ato divino em que o Espírito Santo ele coloca no coração das pessoas, nas almas dos escritores da Bíblia, os pensamentos que elas deveriam escrever, né? E as palavras que elas deviam empregar. Então, de fato, a Bíblia ela é escrita por seres humanos? Pela caneta, pela mão de um ser humano. Agora, as palavras, elas são inspiradas por Deus. E aí vale aquele texto, né, lá de 2 Timóteo, que nos fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16, você pode procurar depois e olhar na sua Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Para que Deus deu a sua palavra? É a última pergunta aqui. Deus nos deu a sua palavra para nos fazermos sábios, para nos dar o caminho da salvação, o caminho correto, através de Jesus Cristo. Não há outro modo de se alcançar a salvação a não ser por meio do ensino, da fé em Jesus. Você não é salvo porque você é bonzinho, você não é salvo porque você cumpre os mandamentos porque você não cumpre, você não é salvo porque você dá alimento para os pobres, né? Não. São boas obras? São. Todo cristão deve fazer? Claro que sim. Agora, a salvação eterna somente através de Jesus. Somente através do sacrifício de Cristo. Não tem outro caminho. Ok? Dito isso, passamos então adiante sobre o que são os 10 mandamentos, é a lei de Deus, né? Faz parte da lei de Deus. Lembrando aquilo que nós já estudamos, a lei de Deus ela é dividida em 3 partes, né? A lei moral, lei dos mandamentos, a lei civil de relacionamento e a lei religiosa, que é a lei que previa todos os relacionamentos da religião do povo de Israel, desde o Antigo Testamento até a vinda de Jesus. A lei religiosa e a lei civil, elas deixam de ter validade com a vinda de Cristo. Não há mais sentido de prescrever todas aquelas regras veterotestamentárias a partir da chegada do noivo, a partir da chegada de Jesus, certo? Muito bem, mas os mandamentos eles continuam existindo, têm validade para nós e nós não vamos riscar ou rasgar das páginas da Bíblia aqueles textos lá do Antigo Testamento. Eles são referenciais, eles nos mostram parte da história do povo de Israel, agora eles não têm validade na nossa vida. Isso é outra maneira da gente compreender, né? Por exemplo, há o texto que diz, mate toda mulher que fizer feitiçaria. Obviamente, o princípio é de que a feitiçaria não é boa. Tranquilo, o princípio está valendo hoje. Agora, eu não tenho direito de sair com um pedaço de pau na rua, matando feiticeiro, benzedeiro, enfim, né? Deus não me dá essa liberdade, ok? Mas dentro do povo de Israel, no Antigo Testamento, aquele povo que era governado por Deus, a teocracia, se fosse encontrada alguém fazendo feitiçaria, qual era a punição? A morte. Para aquele povo, naquela época, naquele tempo, sim, essa regra tinha validade. Tá bom? Muito bem. Quando é que página 47, né, aqui do catecismo, esse material de novo, você não vai ter aqui no material com Jesus, você não tem, né? É uma explicação que vai além das palavras de Lutero. Você vai encontrar nesse material? Ele vai ter algum errinho de edição, alguma coisa que não está legal, né? O ideal é ter esse material aqui, tá? Mas de qualquer maneira eu estou explicando aqui para vocês. Quando é que Deus deu essa lei, né? Vocês sabem lá o nome do monte, né? É o Monte de Araguá, Horebe ou Sinai. Qual dos 3? Isso, né? Lá no Monte Sinai, Êxodo 20, lá nós encontramos então os mandamentos, né? Lembrando que os mandamentos eles são divididos em 2 tábuas, foram escritas em 2 tábuas de pedra. A primeira versão foi quebrada em função da raiva de Moisés, quando ele desce do monte e vê o povo adorando
bezerro de ouro, ele com raiva, né? Ele quebra os mandamentos. Depois Deus pune o povo, destrói aquele bezerro, e aí Deus convida Moisés a subir de novo o monte, 40 dias, 40 noites, e lá ele vai então redigir a segunda versão dos mandamentos, né? Então, esses mandamentos, eles estão descritos, o resumo desses mandamentos, dividido em duas tábuas, a primeira e a segunda. A primeira tábua fala do meu relacionamento e Deus, são os 3 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses, não tomarás o nome de Deus em vão, terás um dia para descanso e honra, descanso teu, e honra o nome do Senhor, é você e Deus. A partir do 4º mandamento a coisa muda de figura. Honra teu pai e tua mãe, as autoridades, não mate o próximo, seja fiel e puro no teu relacionamento, casamento, não roube, não faça fofoca, não cobice, eu e o meu semelhante. Então as tábuas da lei são divididas nesse sentido. A primeira tábua, meu relacionamento e Deus, e o resumo está no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37. É o próprio Jesus quem diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o resumo da segunda tábua nós encontramos também nesse mesmo capítulo, um texto um pouquinho mais adiante, versículo 39, Mateus 22, 39, onde você lê assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí nós temos que o resumo, então, de todos os mandamentos é o amor. Amar a Deus e amar o nosso semelhante, o nosso próximo, a pessoa que convive e que se relaciona conosco, né? Para quem que Deus se dirige em cada um dos mandamentos? A mim, a ti, a vocês, a todas as pessoas. Os mandamentos, eles são descritos justamente para que todas as pessoas possam ter uma vida correta, uma vida regrada, uma vida que seja de fato abençoada por Deus. Eu já usei essa referência, né, essa aplicação, essa relação. Tentem imaginar os mandamentos como sinais de trânsito numa estrada que você está andando. O sinal de trânsito diz: não passe de 60 por hora. A estrada é perigosa. O mandamento de Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, não adore outros ídolos. Se você adorar, você vai se dar mal. A placa de trânsito vai dizer assim: devagar, curva à direita, né? O mandamento de Deus vai dizer: honrarás teu pai e tua mãe. Eu estou pegando um exemplo aqui. Se você não honrar, se você não obedecer, se você não respeitar pai, mãe, autoridades, você vai se dar mal na vida. Você vai cair da curva. Os mandamentos, eles têm esse sentido. O sentido de preservar e cuidar da vida, a minha vida, a tua vida, a vida do ser humano em geral. Tá bom? Os 10 mandamentos, página 48 deste manual aqui, deste catecismo menor, né? Página 48. Então, o que diz o primeiro mandamento? A gente já sabe: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Você já aprendeu, está careca de saber isso aí, né? O que proíbe o primeiro mandamento? Ele proíbe a idolatria. Idolatria é a adoração de falsos deuses. É nesta verdade que o primeiro mandamento se concentra: a adoração de falsos deuses. Seja idolatria grosseira, né? Idolatria grosseira é quando você se ajoelha diante de uma divindade de madeira, de ferro, de gesso, sei lá eu, né? Ó, minha santa e adorada estátua do pau oco, né? Idolatria grosseira. E a idolatria disfarçada é aquele outro conceito, quando você coloca alguma coisa num lugar mais importante que as coisas de Deus, tornando então esta coisa, este algo, com maior valor que as verdades bíblicas. Por exemplo,
Vou citar um exemplo aqui. Domingo de manhã, um exemplo da televisão. Domingo de manhã você tinha, no meu tempo, né, corrida de Fórmula 1 e tem o culto. Aí você arruma uma desculpa qualquer para não ir na igreja e ficar assistindo a corrida de Fórmula 1. Você está colocando a corrida de Fórmula 1 num lugar mais importante que o culto, que ouvir a palavra de Deus, do que cantar hinos, do que fazer oração, do que estar junto com os irmãos. Isso é uma idolatria disfarçada. Então a idolatria ela não é só adorar uma imagem, ela é algo mais. A idolatria grosseira e a idolatria disfarçada. Perfeito? Confiar em Deus acima de todas as coisas é a orientação, então, do primeiro mandamento. Segundo mandamento, vamos lá, estamos com 25 minutos, eu ainda tenho mais um pouco de tempo para conversar com vocês. O que diz o segundo mandamento? Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. O que significa isso, né? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, em seu nome não amaldiçoar, jurar, praticar a feitiçaria, mentir ou enganar, mas devemos invocá-lo em todas as necessidades, orar, louvar e agradecer. Então, o segundo mandamento, de maneira bem resumida e fácil, ele orienta sobre o uso do nome de Deus. Não usar o nome de Deus por bobagem, em vão, por besteira. Ai, meu Deus do céu, que vento forte que está lá fora. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ou seja, o nome de Deus ele precisa ser usado de maneira correta. Quais são essas maneiras corretas? Orar, louvar e agradecer. Na oração, no louvor, no agradecimento. Ali pode? Deve. Agora, usar por bobagem, usar de maneira leviana, sem serventia, não. Deus não quer que o seu nome seja usado de maneira errada. Usado em feitiçaria, em benzedeiro, em horóscopo, em qualquer outra porcaria que não seja permitida e abençoada por Ele. Ah? Qual é que é o nome do Senhor, né? Aí tem uma grande briga com algumas religiões que vão dizer assim, o nome de Deus é Jeová. Eu depois nas perguntas que eu vou fazer a vocês, eu vou especialmente trazer um texto bíblico, gostaria até inclusive de ler esse texto agora, para que vocês compreendam, né, o nome que Deus ele permite que ele seja chamado. Se vocês olharem Êxodo, capítulo 34, vejam, Êxodo 34 é depois de Êxodo 20, é depois lá dos mandamentos no Monte Sinai. Lá no Êxodo 34, quando as novas placas da lei, lembra que as antigas foram quebradas, as novas placas da lei, elas são então entregues a Moisés. Êxodo 34, versículo 5. Olha só, você deve abrir a sua Bíblia. Êxodo 34, versículo 5. O Senhor desceu numa nuvem, ficou ali com Moisés e disse qual era o seu nome, isto é, o Senhor. Olha que legal. É Deus dizendo como é que deve ser chamado. Senhor. Lá no Novo Testamento, em Mateus 28, 19, você também, Mateus capítulo 28, versículo 19, você vai abrir a Bíblia, né? No Novo Testamento, Jesus, então, depois de ressurreto, depois de ter ressuscitado, ele vai dar a ordem aos discípulos. Portanto, né, versículo 19, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este Senhor de Êxodo 34
ele é o Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um e ele é três. Ele é triuno. O Deus triuno que nós confessamos e acreditamos. Tá bem, minha gente? Muito bom. Então, o segundo mandamento, o nome de Deus, não tomar o nome de Deus em vão. Blasfemar, usar o nome de Deus de maneira errada, zombando, falando mal dele, né? Ou desejando a si próprio, ou então a outros, né? Isso a gente não deve fazer com o segundo mandamento. Eu tenho algum conhecimento com sociedade italiana, até em virtude da família da minha esposa, que é de vertente italiana, né? Mas os italianos, eles são muito boca suja. Não que outros não sejam, né? Tem muito alemão boca suja. Mas italiano, ele tem uma característica de dizer assim, porco dio, né? Porco dio seria quando uma coisa dá errada, oh Deus porco, né? E em vários momentos as pessoas italianas, quando estão com raiva, elas dizem isso, né? Amaldiçoam o nome de Deus com essa palavrinha, porco dio, né? Na verdade deveriam dizer assim, ó, porco io. Eu é que sou porco. O nome de Deus não. Deus não é porco, né? Eu, ser humano, é que sou sujo, sou porco, sou pecador, tá? Muito bem, isso aqui só para a gente entender um pouquinho essa questão do segundo mandamento. Sobre jurar, aqui nós temos algo importante, né? Posso jurar? Pode. Quando o juramento é verdadeiro, quando ele é lícito, quando ele é estabelecido sobre uma causa justa, correta, sim. Quando tem o objetivo de alcançar o bem do próximo, perfeito. Quando que eu não posso jurar? Jurar por bobagem, por coisa leviana, por coisa sem valor, né? O que é jurar? Jurar é chamar Deus por testemunha do meu lado que eu estou falando a verdade. Ó Deus, fica aqui do meu lado e seja a minha testemunha que eu estou falando a verdade. Isso é juramento, isso é o jurar, ok? Obviamente que nós não vamos chamar a Deus por testemunha ao meu lado por uma coisa sem valor. Ah, Senhor, eu juro que hoje vai fazer sol. Né? Que isso? É um juramento sem valor, sem utilidade, sem a própria permissão divina, tá bom? Ok. Acredito que era isso aqui, ainda sobre a feitiçaria, né? Obviamente, feitiçaria usando o nome de Deus, isso é pecado contra o segundo mandamento, né? Então, os feiticeiros, benzedeiros, curandeiros, que usam algo sagrado, que é o nome de Deus, a própria palavra de Deus, para quê? Para enganar as pessoas. Isso é um pecado muito grave, né? Um pecado contra o segundo mandamento, contra o nome de Deus. Ou seja, não usamos o nome de Deus em feitiçarias, em benzedeiro, necromante, consultar os mortos e semelhantes artes do diabo. Artes do diabo. Depois eu vou fazer umas perguntas para vocês sobre Samuel, né? O rei Saul, o profeta Samuel e a vidente de Endor. Lembram disso? Pois é. Eu vou depois perguntar algumas coisas relacionadas a esse acontecimento, relacionadas então ao segundo mandamento, tá? Ok. Então nós vamos encerrando por aqui, eu tenho 34 minutos de gravação. Ficamos aqui, próximo encontro então sobre o terceiro mandamento. Leiam, se possível, então, esse material que eu me referi até o final do segundo mandamento, certo? As explicações. Em seguida eu vou escrever algumas questões, vou enviar para vocês, vocês vão copiar no caderno com caneta azul ou preta. Depois que responderem, vão tirar fotografia e vão me devolver no meu WhatsApp pessoal e particular.
Não postem nada no grupo, senão não tem sentido, né, gente? Vamos ser corretos em relação a isso, tá bom? Procurem responder, então, hoje é domingo, vocês têm aí até quinta-feira, então, para me retornar. E eu, durante essa semana, até quinta-feira, já quero, então, continuar analisando os outros mandamentos também. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem, usem máscara, lavem sempre as mãos, álcool em gel, andem o mínimo possível na rua. Só se tiver que ir ao médico, à farmácia, enfim, se cuidem, tá bom? Porque a situação está bem complicada aí fora, tá? Grande abraço, boa semana.